Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. É uma honra poder estarmos aqui dando continuidade a essa série de estudos que tem sido uma bênção para todos nós. No programa passado, nós falamos sobre a obra de Deus na vida de um salvo e mostramos aqui aquela encenação com os copos que representa a vida do homem, né? Quando está lá fora, está sujo por fora e sujo por dentro. Mas Deus vem e faz uma obra completa, não só limpando por fora, mas limpando por dentro, ou seja, tirando a natureza do pecado. E uma vez limpo, então Deus vem e enche com o Espírito Santo. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema. Nós citamos rapidamente no programa passado que as etapas nesse processo na vida de um salvo são 3 etapas. E hoje nós vamos continuar um pouquinho mais falando sobre essas etapas da graça na vida de um salvo. Vamos ler para a base desse tema, São João 8, versículo 31 e 32, aonde nos diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus assim abençoe. Amados, esse ponto aqui é muito importante para nós observarmos. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela é uma só. E concernente à questão da vida eterna, é algo muito sério, como eu tenho falado aqui. Nós devemos realmente ter certeza de que nós estamos nos conduzindo segundo as Escrituras. Porque, como já mostramos, existem tantas formas de interpretações e tantos tipos de fé, mas você não pode esquecer que a Bíblia diz, inclusive aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5, diz assim: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, quando você vê as pessoas dizendo assim: olha, cada um tem sua fé, é importante que seja fiel àquilo que ele pensa, lembre-se que a Bíblia diz que, reconhecida por Deus, só uma fé. E a fé que Deus reconhece é aquela que se conduz pelas Escrituras. E nós estamos falando nessa linha agora do processo de Deus na vida de um salvo, porque a pessoa não pode vir do mundo e ficar do jeito que está. O Evangelho, ele serve para uma transformação de vida, desde que a pessoa se permita a Deus fazer essa transformação. Mostramos também no programa passado que às vezes as pessoas acham que é difícil, impossível ser um crente. Se olharmos pelo ponto de vista humano, é impossível. Mas você nunca pode esquecer que é Deus que faz este processo de transformação. O que compete a mim e a você é nos render a Deus e aceitá-lo e dar a Ele a liberdade para Ele trabalhar. Deixar nossos pensamentos, nossa maneira de ver e deixar a forma de Deus ser trabalhada em nós. Então, eu quero falar nesse programa sobre 2 dessas etapas: justificação e santificação. Como já falamos, são 3 as etapas, né? Justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo, que é, como nós mostramos no programa passado, o copo sendo cheio, ou seja, a minha vida sendo cheia de Deus, selada por Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre esses 2 passos, justificação e santificação.
e assim nos programas próximos vamos dando sequência a esse estudo para que nós realmente capte o que o Deus quer que nós aprenda das Escrituras. Então veja, justificação, o que é? É ser justificado de uma acusação. E como que isso acontece? Por exemplo, quando o homem está no mundo, pelos pecados e a vida pecaminosa que ele vive, ele tem sobre ele a acusação e a condenação pelos seus pecados. E quando ele, então, reconhece que ele é um pecador, ele se arrepende e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus perdoa os seus pecados da sua vida pregressa. E ao perdoar esse passado, ele está então justificado daquela vida. Ninguém mais pode acusá-lo dos erros que ele fez lá atrás. Veja o que diz São João 8 aqui, como nós já lemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a partir que você vem humilde, reconhecendo, arrependido, você aceita a verdade da palavra e ela vem para te libertar. Veja que em Lucas 24, verso 47, fala desse segundo passo. De primeira coisa, você reconhece que é um pecador. Segundo passo, você faz o quê? Se arrepende. E veja que diz aqui, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Atos capítulo 3, verso 19, diz assim, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Agora eu quero lhe chamar a atenção para esse ponto. Arrependei-vos e convertei-vos. Existe um processo. O que é converter? Por exemplo, se você está seguindo uma via, você vai fazer uma conversão à esquerda, por exemplo. É você quebrar, como diz, para a esquerda. E na questão da fé, você está andando por um caminho que conduz à perdição. Você se arrepende e você faz uma conversão e você volta a andar contrário ao que você estava andando. Este é o Evangelho. É isso que Deus espera de cada homem, de cada mulher, que se arrependa e se converta, ou seja, mude o trajeto de vida pelo qual ele vinha caminhando, E como se faz? No momento que você se arrependeu, você tem que daí confessar os seus pecados, arrependido com sinceridade, 1 João 1,9 diz assim: se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda, não diz de quase toda. Não importa como este homem, esta mulher estava vivendo. A partir do momento que ela reconhece que está em pecado, se arrepende e confessa, Deus perdoa de toda a injustiça. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa e deixa de fazer aquilo. Por que deixou de fazer? Porque houve uma conversão na vida, uma mudança de rota, E o batismo, ele é um testemunho público que você dá diante das pessoas, diante da igreja, diante do próprio Deus. Você dá um testemunho público de que uma obra se iniciou na sua vida. A partir
do momento que você reconheceu que é um pecador, se arrependeu e confessou os seus pecados, você desce às águas e é batizado, dando assim um testemunho público de que uma obra se iniciou na sua vida. Por isso que nós não batizamos e não cremos em batismo de crianças. Isso é uma tradição que foi inventado pelo homem, batizar crianças. Porque o batismo é para arrependimento, é para a pessoa que reconheceu que está em pecado, tomou uma posição e como testemunho público de que ele tomou essa posição, ele desce às águas e é batizado em nome do Senhor Jesus para, disse Pedro, uma boa consciência de que o seu passado foi perdoado. Não é como muitos pensam que o batismo tira, além do pecado, tira também a natureza do pecado. Não, não. Nós vamos seguindo e vendo aqui os passos que nós devemos caminhar. Porque a partir do momento que foi batizado corretamente, você foi justificado, perdoado. Mas a natureza que te fazia pecar precisa ser removida. E aí você vai alcançar essa remoção da natureza do pecado no segundo passo, na segunda etapa da graça, que é chamado a santificação. Mas eu quero ler antes aqui, em Marcos 16:15, ainda falando sobre o batismo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Volto à questão da criança. Uma criança não sabe o que está fazendo, ela não consegue crer. Eu sei que aqueles que dizem, mas tem que batizar ela por causa do pecado original. O pecado original foi perdoado lá na cruz. Enquanto ela é inocente, ela não é culpada de pecado, né? Então veja, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aí está a palavra de Deus muito clara. Você crê, se arrepende e é batizado, você então será salvo se continuar nesse processo da caminhada. Mas se não crê, não quer dar esse passo, infelizmente será condenado. E Atos capítulo 2, verso 38, Pedro confirma isso da escritura que lemos de Marcos 16, e ele diz assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui está um ponto que eu quero que você observe. Nós lemos no início que há uma só fé e um só batismo. E o nosso alvo é o quê? O batismo do Espírito Santo, que é a própria vida de Deus vindo selar minha alma. Mas para chegar a um alvo, você tem que seguir o caminho correto que conduz àquele alvo. E hoje, infelizmente, nós vemos no mundo chamado cristão vários tipos de batismos sendo realizados nas pessoas. Não é o tema de hoje, mais para frente nós vamos estudar sobre qual é o batismo que a igreja primitiva realmente batizou, que Jesus mandou que fosse batizado. Mas eu quero só dar essa beliscada aqui para que você já vá prestando atenção de que para chegar ao alvo, que é o selo do Espírito Santo, você precisa percorrer um caminho correto segundo as Escrituras. Analise se o batismo que estão lhe oferecendo é segundo o que a Bíblia ensina. E Pedro, quando aquela multidão veio a ele em Atos 2 e perguntou o que faremos, ele foi claro e disse: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados. Esse é o batismo bíblico, mas nós vamos entrar em mais detalhe mais para frente em nosso estudo. Então nós vimos aqui
a primeira parte, que é a justificação. Você adquire, como eu disse, depois que reconhece que é um pecador, se arrepende e é batizado corretamente, então você é justificado da velha vida. É como o copo que nós mostramos, né? A sujeira que estava por fora foi limpa, mas e a sujeira que está dentro? Porque a sujeira de fora, ela é causada pela sujeira de dentro. E a sujeira de dentro é a natureza do pecado. E se a pessoa só se batiza e não prossegue, logo a natureza do pecado volta a produzir novos pecados e a pessoa volta a ser condenada pior do que era. Por isso tem que prosseguir. E o próximo passo é a santificação. A santificação. Como eu disse, alguns pensam que o batismo já é a santificação, já é o novo nascimento. Pedro disse em 1 Pedro 3:21, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o batismo não, Pedro diz, não remove a imundícia da carne, ou seja, não remove a natureza que fazia pecar. Mas o batismo é para uma indagação de uma boa consciência de que meu passado foi perdoado. Mas para que a natureza, a imundícia da carne, que é a natureza que te fazia pecar, seja eliminada, você prossegue agora buscando a Deus, se entregando a Deus, dando a oportunidade para Deus trabalhar, e Ele vai então santificar você. Ou seja, matar, eliminar a natureza do pecado. Olha o que diz em Gálatas 5, verso 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Essas são as obras da carne, as obras da natureza da carne. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, que significa sensualidade, pornografia, né? Idolatria. Aqui é um ponto que eu quero parar. Veja, as obras da carne também é idolatria. E a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Você diz, o que é idólatra? É quem adora algo ao invés de Cristo. Por isso você nunca deva aceitar a adoração ou a reza para uma imagem. Isto é idolatria. Deixa eu ler aqui para vocês em Salmo 115. Olha o que diz aqui, ó. Observe bem. Vamos, 115, verso 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Veja, tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Olha agora. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Ah, mas isso aí é na Bíblia dos crentes. Isso aqui é na Bíblia do crente e do católico, porque a Bíblia é a mesma. Então precisamos, a santificação também liberta a pessoa dessa idolatria, de adoração a ídolos, reza a santos, porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não é Maria, não é Pedro. Ai daqueles que confiarem a salvação em santos. Os santos estão na glória descansando. Quem pode interceder por nós é só Jesus Cristo. Veja só. Então, aqui diz que as obras da carne são essas coisas: idolatria, feitiçaria, inimizade, iras, pelejas, dissensões, desavenças, heresias, invejas,
homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está muito claro. Por isso precisa a pessoa passar pela santificação para ser liberta dessas coisas. Em Mateus 7 você vai encontrar a Bíblia dizendo, verso 14 a seguir, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem, porque o povo quer um caminho largo, espaçoso. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, dos falsos pregadores, que dizem, não faz mal, não tem importância, Deus só quer o coração, não importa como você vista, como você viva. Cuidado com eles, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança no fogo. Porque pelos seus frutos o conhecereis. Olha agora aqui, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem são esses? É aqueles que somente deram um passo e não prosseguiram para que Deus os purificasse da velha natureza. Permaneceram na iniquidade, no pecado, e achavam que porque tinham dons e porque estavam na igreja eram salvos. E infelizmente ouvirão, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E você pode perguntar, mas por que esses que faziam obras e até curavam enfermos em nome de Jesus, por que eles vão para o inferno? Olha o que diz em Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É necessário a santificação, a purificação da velha natureza. Sem ela ninguém verá a Deus. E Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras. Olha o que falamos antes. E qualquer que ama e comete a mentira. Mas, amados, se alguém aqui que me assiste, que cometeu erros como esses, quem sabe até o homicídio, você pode, enquanto tem vida, pode se arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus, sendo assim justificado da sua vida. E daí prosseguir em busca da santificação, que é a remoção da natureza do pecado. E a santificação, ela abre caminho para um novo nascimento. E o novo nascimento abre caminho para o batismo do Espírito Santo, porque o novo nascimento é uma nova natureza que surge depois que a santificação matou a velha natureza. E então surge uma nova natureza que é chamado novo nascimento, e aí o Espírito Santo vem e sela esse novo Espírito. Mas isso eu vou deixar para o próximo programa, onde nós vamos falar sobre o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo,
que é a conclusão desse processo das 3 etapas da graça. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.